Quer aprender Química de graduação de forma didática e aprofundada? Então, assine um dos cursos de Universidade da Química. Link na descrição. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma série aqui do Universidade da Química, uma série dedicada a ela, a dona tabela periódica. Só que essa vai ser uma série muito especial. Provavelmente você já conhece a tabela periódica, devia ter um quadro com uma tabela periódica na sua sala, ou então você tem uma tabela periódica daquela de papel que você copiou lá no Xerox da escola e só levou para a aula para o professor da assinatura dele e você levar meio ponto, depois guardou no caderno e nunca mais utilizou. Galera, a tabela periódica é muito legal. Para vocês terem uma ideia, a tabela periódica serve mais ou menos como as letras do nosso alfabeto. Por quê? As letras do nosso alfabeto conseguem fazer um número quase que infinito de palavras. Nesse caso, os elementos da tabela periódica, cada um desses quadradinhos aqui representa um elemento. Então, com esses elementos a gente consegue fazer praticamente tudo o que existe na Terra e até onde a gente imagina tudo o que existe no universo. Essa série vai focar na história de alguns desses elementos para mostrar para vocês como que a química vai muito além de você decorar a tabela periódica ou ficar fazendo distribuição eletrônica. Esse vídeo eu vou abordar esse elemento aqui, o elemento químico de número 2, o hélio. E podem ficar tranquilos, eu não vou falar que o hélio simplesmente tem número atômico 2, tem massa 4, portanto vai ter 2 nêutrons, a distribuição eletrônica dele vai ser um S2? Não. Eu vou falar um pouco sobre a história do hélio. Para começar, você sabe por que o nome dele é Hélio? Hélio é o nome do deus grego para o Sol. Na verdade, o nome Hélio significa quase que literalmente Sol. Só que esse deus grego do Sol é um deus primordial, era um titã. Ele veio de uma geração antes de Apolo. Você já deve ter ouvido falar que Apolo é o deus do Sol? Então, antes de Apolo, esse deus era o Hélio. E por que o elemento tem o nome do hélio? Qual é a relação dele com o Sol? Foi a forma como ele foi descoberto. Deixa eu olhar minha cola aqui, 1868, dois cientistas, o Lockyer e o Janssen, eles apontaram para o Sol um espectroscópio. O espectroscópio faz mais ou menos o mesmo papel que um prisma faz com a luz do Sol. Já viu quando a luz do Sol atravessa um prisma? Ele decompõe a luz do Sol. Então, o espectroscópio faz a mesma coisa. Então, um dia especial era um eclipse. Sabe aquele eclipse bonito, onde a Lua fica na frente do Sol? Não dá para ver praticamente nada, só fica aquela circunferência do Sol atrás da Lua? Pois é, esse eclipse que você nunca viu, eu nunca vi, talvez não fosse um eclipse desses, mas foi um eclipse bem intenso. Então, eles dois apontaram esse espectroscópio para o Sol e conseguiram, ali, através daquela luz que veio do eclipse, decompor em várias frequências, várias radiações na faixa do visível distintas. Eles conseguiram perceber que alguns padrões dessas frequências, algumas linhas dessas, eu vou mostrar aí para vocês. Então, ele verificou que um padrão de linhas presentes nessa luz não havia sido identificado na Terra ainda. Nós não tínhamos nenhum elemento no estado gasoso que, por exemplo, emitisse esse padrão. Então, eles acharam que esse elemento especial existia apenas no Sol. Por isso que chamaram de hélio. Só que assim, alguns anos depois, em 1895, foi descoberto o hélio aqui na Terra. Mas como que tem hélio aqui na Terra? O hélio vem da decomposição, do processo de decaimento radioativo, esse é o termo mais adequado, de alguns elementos. Então nós chamamos de alguns elementos que eles se fragmentam, eles se transformam em elementos menores, e durante esse processo eles acabam perdendo alguns fragmentos dele. E um fragmento bem comum é quando apresentam 2 prótons e 2 nêutrons. Nós chamamos de partícula alfa. Só que isso, na verdade, é o núcleo do hélio. Esse núcleo do hélio, ele começa a atravessar o ar, começa a esbarrar nas coisas, e ele rouba alguns elétrons. Então, você tem ali o núcleo do hélio roubando elétrons, e você tem o átomo de hélio. E esse hélio pode ser utilizado para várias coisas. Como ele é mais leve do que o ar, ele pode ser utilizado como gás de dirigíveis. Algumas pessoas pegam o hélio e falam perto dele para a voz ficar fina. Pô, galera, assim, tem outras utilidades para o hélio. Gastar o hélio assim é sacanagem, né? Um elemento tão raro aqui na Terra. Só que a principal utilidade do hélio é ser utilizado como líquido criogênico. Um líquido criogênico é um líquido que consegue atingir temperaturas muito baixas. Então o hélio é como se fosse o senhor do frio. É como se fosse o Camus de Aquário ou o Sub-Zero da química. A gente consegue ter um líquido numa temperatura muito baixa. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o hélio, além disso, é um elemento muito especial porque ele pode ser considerado um elemento perfeito.
Platão, muito antigamente, lembra de Platão, da aula de filosofia? Então, ele tinha mais ou menos uma ideia de que existem alguns conceitos perfeitos que ficariam no mundo que ele chamou de mundo das ideias. Eu explico. Imagine um círculo. Você consegue desenhar um círculo perfeito? Não, eu consigo desenhar muito menos. A gente desenha ali alguma coisa. Mas em algum lugar existe o que seria o círculo perfeito. Esse algum lugar seria o mundo das ideias. E Platão fazia isso não apenas com figuras geométricas. Figuras geométricas é fácil de a gente entender. Você nunca vai desenhar um círculo perfeito, nunca vai desenhar um quadrado perfeito, nunca vai desenhar um triângulo perfeito. Nem eu. Só que Platão ia mais além. Ele tinha conceitos perfeitos para tudo. Então, se Platão tivesse conhecimento dos átomos, com certeza ele falaria que o hélio, se não fosse o elemento perfeito, seria o elemento mais próximo do perfeito que a gente tem. Por quê? Porque o hélio não faz ligação química. Ah, mas não aprendi na escola que os gases nobres não fazem ligação química, todos eles. Não. Na verdade, nós temos vários gases nobres que fazem ligação química, sim. A princípio, qualquer gás nobre pode fazer ligação química. Não faz facilmente, mas ele faz. Utilizando ali o elemento correto, utilizando ali o incentivo correto, ele faz ligação química. Mas o hélio não. Até hoje a gente não tem um composto de hélio. Na verdade, um composto que faça ligação propriamente dita. É possível formar ali alguns compostos e tal, mas não são compostos tão sérios assim. Por exemplo, vocês já ouviram falar do fulereno, a molécula de C60, que parece uma bola de futebol? Então, dá para colocar o hélio ali dentro. Nós temos um composto, mas ali não tem ligação química. Ou então é formado ali alguns complexos, enfim, mas não tem ligação. O hélio, ele não precisa se ligar. É o elemento, até hoje, que a gente pode considerar sem ligação química. Isso faz do hélio o que seria o padrão perfeito para a química. Mas as principais características do hélio, agora falando da substância hélio, no conjunto de átomos de hélio, acontece quando nós diminuímos a temperatura. Aí agora imagine que você pega uma quantidade de hélio, gás, baixa a temperatura, vai para menos 100 graus Celsius, ele continua gasoso. Baixa mais, menos 200, continua gasoso. Menos 250, continua gasoso. Menos 260, continua gasoso. Chegou ali em menos 268, mais ou menos 4 Kelvin, aí ele passa para o estado líquido. Ele vira um líquido parecido com a água, né? Igual a água, obviamente, com características diferentes, mas um líquido normal. Se você continua baixando a temperatura, ele vai para o estado sólido, certo? Não, o hélio não vai para o estado sólido. Ele muda a sua fase, ele continua sendo líquido, mas agora um líquido todo especial. O hélio 2 é chamado de um superfluido. O que é um superfluido? Bom, o superfluido é uma espécie bem esquisita. Primeiro, que a física clássica não consegue descrevê-lo direito. A gente precisa da física quântica. E esse superfluido tem algumas características. Por exemplo, ele é um supercondutor, a viscosidade dele vai para zero, ele é um excelente condutor térmico, a condutividade térmica dele aumenta e muito. Então ele torna-se todo especial, com algumas características até bizarras. Por exemplo, ele começa a subir pelas paredes, né? Ele consegue se espalhar por toda a superfície, às vezes até mesmo desafiando a gravidade. Outra coisa também, imagine esse copo d'água, imagine que esse copo esteja girando. Se ele estiver girando, o líquido aqui dentro gira junto. Por quê? Como existe viscosidade, existe atrito, esse movimento acaba sendo transferido para o líquido. Se eu tiver aqui o hélio superfluido, superlíquido, o hélio 2, se eu estiver girando, ele fica parado, porque não tem atrito, não consigo passar esse movimento para o líquido. E esse hélio 2, pessoal, é muito estranho. Imagine que o hélio seja uma bolinha dessa, uma bolinha de gude, tá? Um átomo de hélio, afinal ele não se liga mesmo, então ele está lá no estado gasoso, está em constante movimento, baixou a temperatura, ele se aproxima, está no estado líquido. Como a nuvem eletrônica dele é muito pequena, ele não consegue ir para o estado sólido. Mas quando chega na fase do hélio 2, ele se junta com mais 2 outros átomos de hélio e forma uma coisa parecida com isso. Estão vendo aqui? 3 átomos de hélio junto? Então eles começam a andar juntos, formam uma trinca de hélio. Só que por que isso é estranho? Essa trinca de hélio se comporta como se fosse um único átomo. Do ponto de vista quântico, falamos que existe apenas uma função de onda para descrever esses 3 átomos juntos. Isso daqui, galera, define o 5º estado físico da matéria. Você achava que o estado físico da matéria eram apenas 3? Sólido, líquido, gasoso? Não, nós temos vários, inclusive um 5º, que é essa condição do hélio quando está na fase de superfluido. Nós chamamos de condensado de Bose-Einstein.
Quem sabe numa aula eu explico para vocês melhor o que é o condensado de Bose-Einstein. Mas o hélio, nessa condição, nessa fase, ele é idêntico a esse condensado de Bose-Einstein. Nós temos outros melhores, exemplos melhores, mas nessa fase ele se torna um superfluido. E aí as coisas esquisitas começam a acontecer. E é como se não bastasse, se o hélio não fosse tão interessante por si só, um elemento perfeito, que não se liga a nenhum outro átomo, que foi descoberto originalmente no Sol, que consegue formar um superfluido, ainda existe o antihélio, né? A versão do mal do hélio, a versão negativa do hélio. O que é o antihélio? Na verdade, é o antinúcleo do hélio. O núcleo do hélio é formado por 2 prótons e 2 nêutrons. O antihélio, que já foi detectado, é formado por 2 antiprótons, prótons com carga negativa, e 2 antinêutrons. Eles formam então um núcleo do antihélio, ou antipartícula alfa. Foi meio esquisita a forma que conseguiram detectar, né? Pegaram vários íons de ouro, chocaram os íons de ouro, destruíram ali os íons de ouro, e conseguiram perceber ali um pouquinho do núcleo do antihélio. Mas existe o antihélio. Então, se o hélio é o exemplo de perfeição, o antihélio seria um exemplo de imperfeição? Bom, dá pano para manga esse tipo de discussão, mas existe muita coisa legal sobre o hélio. Gostaram desse vídeo? Bom, se gostaram, deixe aqui nos comentários. Se esse vídeo tiver um número de likes legal, se ele for bem compartilhado, eu vou fazer mais vídeos dessa série. Eu espero que vídeos como esse cheguem não apenas ao público acadêmico, ao público universitário, mas a todo aluno de Química e ele comece a gostar um pouco mais de Química. Então, eu aguardo aqui os comentários de vocês. Não se esqueçam, pessoal, se inscrevam na Universidade da Química. Esse canal tem que crescer e para crescer eu conto com a ajuda de vocês, tá ok? Então, muito obrigado e até a próxima.